E o último ônibus que saiu de Jaraguá do Sul, ele chegou em Brasília 9h, 9h30 da noite do dia 8 já, né, no domingo à noite. E essas pessoas, elas foram presas. E assim, a minha cidade é uma cidade pequena, relativamente pequena, todo mundo se conhece, e eu posso ir para Brasília para ver como eles estão. E assim eu vim para Brasília, eu cheguei dia 11 aqui em Brasília, e eu consegui entrar só no dia 13, 14 no presídio, né, que efetivamente eu consegui conversar com algumas pessoas, e ali eu voltei para Jaraguá do Sul com praticamente 180 procurações pro bono, né. A situação dentro do presídio é algo que eu nunca na minha vida eu imaginei vivenciar, né. Eu entrava num parlatório para falar com uma pessoa, eu chegava lá, tinha 17, 20 homens, senhores ajoelhados, chorando, implorando ajuda, porque não tinham contato com a família, não tinham dinheiro para pagar advogado, e muita gente humilde, muita gente humilde. No segundo mês que eu vim para cá, em março, novamente, quando eu retornei para Brasília, um deles falou, doutora, tem um morador de rua aqui dentro do presídio, e ele não se dá bem com ninguém aqui, ele vive brigando, vive indo para o corró, que eles chamam que era um castigo, né? Ele não é bolsonarista, mas assim, ele briga com todo mundo. Mas eu fui conversar com ele e ele parece um menino bom. A doutora poderia conversar com ele? Foi onde eu cheguei no Geraldo. Aí eu chamei o Geraldo para uma visita, né? Um atendimento presencial. E ele me contou um pouquinho da história dele. Quer dizer, além de morador de rua... Sim. Quer dizer, a própria condição de morador de rua provavelmente é decorrente de um problema psiquiátrico. Existe uma história, né, na vida dele e tudo mais. Em algum lugar ele se perdeu e aconteceu isso. A família dele é uma família extremamente maravilhosa, né? Depois de tudo, eu tive acesso à família, conheci os familiares dele, mas algo aconteceu na vida do Geraldo lá atrás que levou ele, inclusive, para a rua, né? Aí, conversando com ele, desde a primeira conversa, Dantas, que eu tive com ele, ele sempre falou a mesma versão. Doutora, eu sou morador de rua, eu estava na rua, né? Eu não conheço direito Brasília, então eu não sei qual que é a localização exata do tal do Centro Pop. Mas ele falou, doutora, eu nunca consegui vaga no Centro Pop, mas as refeições eu fazia lá. E eu tentava dormir próximo ao centro também, por causa que eu tinha medo da criminalidade, enfim. Esse centro era um centro de acolhimento de moradores de rua. Isso mesmo, Centro Pop, ele fala. Aí sempre ele me falou a mesma situação. E eu já entrei, já comecei a fazer a defesa dele, apresentei defesa prévia ao recebimento da denúncia, apresentei a defesa prévia posterior ao recebimento da denúncia, e sempre ele com a mesma versão. Os meses foram passando, chegamos para a audiência de instrução e julgamento, e ele sempre dizia, doutora, eu não sou bolsonarista, eu não era manifestante, eu não posso ficar preso aqui porque eu não sou bolsonarista, né? Na cabeça dele só estavam presos bolsonaristas. Ele entendeu o que aconteceu no 8 de janeiro? Não, até hoje ele não tem noção do que foi o 8 de janeiro, do que as pessoas faziam no 8 de janeiro. Ele falou, doutora, eu me alimentei no Centro Pop, né, no domingo à tarde, e eu comecei a ver os barulhos dos helicópteros, né, e eu fui me aproximar para ver o que estava acontecendo. Quando eu vi uma multidão de pessoas, eu tentei me aproximar para ver o que estava havendo. Foi quando ele desceu até o gramado, né? E ele estava com uma roupa preta, uma roupa escura. E o doutor, era a única roupa que eu tinha. Eu estava descalço, meu pé todo arrebentado, todo machucado. Tem isso no corpo de delito dele, né? Tem as fotos. E ele falou, doutora, quando eu cheguei no gramado, o pessoal começou a gritar que eu era um infiltrado. Porque aquilo era um cenário de guerra, né? Era um caos. E eu fui agredido. Momento em que eu tentei saltar uma cerca, ou alguma coisa que ele falou que era cercado, e as pessoas pediram para mim retornar. Quando ele retornou, a polícia prendeu ele. Mas o próprio policial falou na audiência que deu voz de prisão para o Geraldo, inclusive para proteger ele, né? Para ele não ser agredido, enfim. Foi levado para a viatura e conduzido com todos os demais manifestantes para a delegacia. Chegando lá, ele recebeu voz de prisão e ele passou 11 meses preso,